E como nós informamos na edição de quarta-feira, a Câmara aprovou um projeto que derrubou os trechos de decretos do governo federal que modificam o marco do saneamento básico, que foi aprovado pelo Congresso em 2020. Então, sobre essa decisão da Câmara e o projeto que segue agora para o Senado, vamos conversar com o secretário nacional do Partido Novo e ex-deputado federal, Thiago Mitrô, a quem agradeço demais pela participação. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à programação da Jovem Pan News, Thiago. Boa noite, Caneto. Você, todos os ouvintes aqui da Jovem Pan, sempre um prazer conversar com vocês. Pois é, me permita continuar chamando o senhor de deputado. E eu me lembro que quando estava com o mandato, o senhor comemorou muito a aprovação do marco do saneamento e chegou a tratar como um momento histórico do país. Então, eu queria pedir a avaliação dessa decisão que foi tomada pela Câmara dos Deputados no dia de ontem, de derrubar essas modificações que foram feitas pelo presidente Lula e o que poderia explicar esses decretos do presidente que flexibilizaram algumas regras dos serviços de água e esgoto. A nossa comentarista Dora Kramer chegou a falar em lambança. Como o senhor classificaria? Perfeito, Caneto. Quando nós aprovamos esse marco do saneamento em 2020, de fato foi um marco histórico, a meu ver, para o Brasil, porque nos tirava do século XIX, nem do século XX, e nos colocava finalmente no século XX. Então, no mundo inteiro, os países desenvolvidos da Europa, até países mais recentes como os Estados Unidos, já conseguiram há mais de 100 anos ter um atendimento ali de rede de água potável, rede de esgoto, muito maior do que a gente tem no Brasil em pleno século XXI. Então, o novo marco de saneamento que previa, antes do decreto do presidente Lula, que até 2033 nós conseguiríamos universalizar o acesso à água tratada e atender mais de 90% dos homicídios brasileiros com coleta de esgoto, era algo que nos tirava de um atraso quase que medieval. Muitos brasileiros que estão aqui ouvindo a Jovem Pan talvez não se deem conta, mas a gente tem algumas regiões do país, como a região norte, a imensa maioria dos brasileiros que não tem esgoto coletado nas suas residências. Então, esse marco de saneamento aprovado em 2020 é essencial para a gente poder levar o mínimo de dignidade para as pessoas que estão ali relacionada à questão de ter água potável em casa e de ter o seu esgoto coletado. E a razão desse marco em 2020 ser tão capaz de fazer isso é por uma razão muito simples. Ele permitia que houvesse concorrência entre os agentes ali, que são os donos da concessão do saneamento, que são os municípios, que eles fizessem concorrência para poder licitar os contratos de saneamento dos seus municípios. E havendo concorrência, as empresas públicas estatais, como em Minas temos a Copasa, em outros estados cada um tem ali a sua empresa estatal de saneamento, em geral não foram privatizadas, elas deveriam ter que concorrer com empresas privadas de saneamento para entender quais seriam aquelas que teriam mais condições de atender essas metas nossas de universalização do serviço. O que o decreto do presidente Lula do início do ano fez, entre vários outros retrocessos ali em relação ao marco de saneamento, foi fazer com que as empresas estatais pudessem continuar acessando a titularidade do serviço do saneamento sem licitação, sem concorrência. E a grande pergunta que a gente faz é: a quem interessa a gente poder conceder um serviço tão essencial à população como serviço de saneamento para uma empresa estatal que não tem condição, em geral, de investir o suficiente para a gente conseguir levar água e esgoto tratado para todos os brasileiros. Foi isso que o governo Lula fez. Ele eliminou esse marco de saneamento de 2020, privilegiando as empresas estatais, independente da capacidade delas de conseguirem levar água potável e esgoto tratado para a população. Então, é um enorme retrocesso. A gente vê que é algo puramente com viés corporativista, onde os meios justificam os fins. Essa política do governo Lula de que é mais importante a gente privilegiar nossos amigos que controlam as estatais do que levar água e esgoto para a população. Infelizmente, a Câmara, no dia de ontem, por uma vitória bastante expressiva, quase 300 votos a cerca de 130, revogou esse decreto que levava o Brasil novamente ao século XIX, a era medieval, onde a população não tem direito
acesso à água tratada e à coleta de esgoto. Agora, aguardamos com que o Senado possa dar celeridade também à aprovação desse projeto de decreto legislativo para podermos enterrar de vez esse decreto aí da era medieval do governo Lula. Pois é, já que o senhor mencionou o Senado, já há algum tipo de sinalização? O senhor, como secretário nacional do Novo, tem mantido contato com os parlamentares, com os congressistas? Já há algum tipo de sinalização dos senadores? Eles devem ratificar, confirmar a decisão da Câmara? Olha, Renato, a gente viu, né, agora mesmo a Jovem Pan mostrou os senadores Alci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, mencionando a importância, né, de aprovarmos esse PDL o quanto antes. Então, nós vemos inúmeras lideranças ali, né, no Senado Federal, inclusive o senador Eduardo Girão, do Partido Novo, também já se manifestou a respeito, né, sobre a importância da gente dar celeridade à aprovação, né, dessa sustação do decreto do governo Lula, através do que chamamos de um PDL, um projeto de decreto legislativo. Mas, como acontece sempre, né, quem vai decidir quando isso entra na pauta de votação é o presidente da casa. Né? Então, o senador Rodrigo Pacheco, ao que eu sei, ainda não determinou uma data para que isso seja votado, mas tenho certeza que a sensibilidade dele, até porque ele já era, né, já era presidente do Senado, né, quando foi aprovado isso no Congresso Nacional, imagino que ele vai buscar dar uma celeridade para a gente poder evitar esse retrocesso que o governo Lula trouxe para o país. E um ponto importante, Caniato, nós temos ministros do governo Lula, como a ex-senadora Simone Tebet, hoje ministra do Planejamento, que votou a favor, né, do marco do saneamento. Né? Então é algo que não existe nem consenso no governo Lula de que esse marco deveria ser revogado. Afinal de contas, tivemos alguns ministros do governo Lula que foram favoráveis a esse marco lá atrás, que mostra que ao colocar esse decreto, né, o governo Lula atendeu a uma agenda retrógrada de uma parcela apenas, aí, mais de uma extrema esquerda, né, do seu governo, que está privilegiando novamente ali o corporativismo das empresas estatais à frente de algo tão básico para a população brasileira como acesso à água potável e coleta de esgoto. Pois é, deputado, eu queria aproveitar a participação do senhor e tratar rapidamente da CPMI, que vai investigar os atos do dia 8 de janeiro, porque nessa semana, inclusive, noticiamos e pudemos exibir uma manifestação do colega de partido do senhor, deputado federal Marcel Van Hatten, criticando o entendimento do presidente da Câmara, Arthur Lira, que, em função de um novo cálculo, retiraria uma cadeira do Partido Novo. Então, o Novo ficaria sem representantes nessa CPMI. Marcel Van Hatten, parlamentar, deputado federal, chegou a falar em uma decisão que não respeitaria o regimento da Câmara dos Deputados. Queria ouvir do senhor quais são as medidas que o partido está tomando, quais são as articulações possíveis para que o Novo consiga garantir participação nessa CPMI. Olha, Renato, primeiro que, infelizmente, essa não é a primeira vez que nós vemos o presidente da Câmara atropelando o regimento interno para fazer prevalecer ali interesses do seu grupo político, né? Enquanto eu estive lá na Câmara até o início desse ano, foram inúmeras as vezes que nós nos vimos ali obrigados a nos manifestar da forma como o deputado Marcel se manifestou dessa semana, né, protestando perante outros líderes. Já chegamos até a entrar, por vezes, com mandado de segurança do Supremo Tribunal Federal para que o direito a minorias políticas, como a nossa hoje no Congresso, né, tenham ali os seus direitos respeitados. Né? No nosso entendimento, a alegação do presidente Lira de que o Novo não deveria ter acesso à comissão mista parlamentar de inquérito pelo fato de não termos batido a cláusula de barreira é algo que não se sustenta. E que, inclusive, durante a sua própria presidência, né, no ano passado, não teve aí um paralelo com outros partidos que não haviam batido a cláusula de barreira no mandato passado. A Rede, por exemplo, não havia batido a cláusula de barreira no mandato passado, né, e teve a sua representante na Câmara participando de comissões parlamentares de inquérito. Então, por que somente com o Novo, agora, em 2023, em uma CPI tão importante para o país como essa CPI, nós seríamos ali barrados de ter a nossa representação legítima, né, garantida pelo direito ao voto que elegeu os nossos 3 deputados, barrada na CPMI. Né? Então, o primeiro ponto nós protestamos e somos contrários e com resguardo, a nosso ver, do regimento interno da Câmara, do regimento comum
do Congresso Nacional, de precedentes durante a própria presidência do presidente Arthur Lira, né, de que nós temos sim direito a essa vaga pela proporcionalidade da representação dos partidos no Congresso Nacional. Agora, um outro ponto é que, por mais que o presidente Lira tenha se manifestado contrariamente a essa vaga para o Novo na CPMI, quem decide sobre a composição das comissões parlamentares mistas, né, de inquérito não é o presidente da Câmara, é o presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco. Todas as comissões mistas, que são aquelas que envolvem senadores e deputados, né, elas são comissões que são instauradas pelo Congresso Nacional, que é o conjunto, né, das duas casas, do Senado e da Câmara, e quem preside o Congresso Nacional é o senador Rodrigo Pacheco. Então, cabe ao senador Rodrigo Pacheco decidir, né, qual vai ser aí a composição dessa comissão. Nossa líder na Câmara, a deputada Adriana Ventura, já esteve com o senador no dia de ontem, né, alegando o nosso entendimento, levando a ele o nosso entendimento de que o entendimento do presidente da Câmara, com todo respeito, é um entendimento sem fundamento algum, né, e nós esperamos que o presidente Rodrigo Pacheco não seja pautado por esse entendimento que, a nosso ver, não cabe, não é coerente do presidente Arthur Lira. Esperamos que o senador Rodrigo Pacheco, como sempre fez em ocasiões como essa, respeite ali, né, o regimento do Congresso Nacional, né, e o próprio direito à representação das minorias que é trazido pela Constituição Federal e permita com que o Partido Novo participe de uma CPMI tão importante como essa em relação aos atos do dia 8 de janeiro. Perfeito, vamos aguardar qual será a deliberação por parte do presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. Eu quero agradecer demais a participação de Thiago Mitrô, ele que é ex-deputado federal e também secretário nacional do Partido Novo. Um grande abraço, boa noite e até a próxima. Muito obrigado, Renato. Um abraço a você e a todos os ouvintes da Jovem Pan. Até a próxima. Até.